Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe. Eu trago hoje uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 24, que tem como tema, quando o homem cai, Deus o procura. Gênesis 3 é o capítulo que explica por que o mundo é como é hoje, cheio de dor, de culpa, de medo e de separação de Deus. É aqui que tudo muda. O jardim da comunhão se torna o campo da luta. Mas, mesmo em meio à queda, a voz de Deus ainda se ouve. Oh, glórias a Deus! Deus havia criado o homem e a mulher para viver em um Éden, em comunhão perfeita. Foi o que eu disse no vídeo anterior. Mas o inimigo, na forma da serpente, semeia dúvida e o ser humano desobedece à única ordem que havia recebido. No entanto, mesmo depois do erro, Deus não abandona o homem, ele o procura. E essa é a grande mensagem deste texto. O pecado nos afasta de Deus, mas o amor de Deus corre atrás de nós. Do versículo 1 ao versículo 6, como eu sempre faço, o inimigo planta a dúvida no coração. Vamos ver o que diz o versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. O inimigo se apresenta disfarçado. Ele não chega assustando, chega conversando. A primeira estratégia de Satanás não foi o pecado em si, foi a dúvida. É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Versículo 1. Ele distorce o que Deus disse, cria confusão e faz a mulher questionar a bondade divina. O alvo do inimigo não é o seu corpo, é a sua mente. E que lição que eu tiro daqui? A primeira lição, toda queda começa com uma semente de dúvida sobre a palavra de Deus. Antes de tirar o homem do Éden, o inimigo tenta tirar Deus do coração do homem. Eva responde, mas já demonstra confusão. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nele não tocareis. Deus nunca disse não toque. Eva acrescenta a palavra. Quando começamos a mudar o que Deus disse, abrimos brecha para cair. Depois vem a mentira direta. Certamente não morrereis, diz a serpente, lá no versículo número 4. Irmão, o diabo nega a consequência e promete um falso benefício. Veja o que ele faz no versículo 5. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Que lição que eu posso tirar daqui? A segunda lição, o pecado sempre promete algo que parece bom, mas entrega destruição. O inimigo oferece ser como Deus, mas o resultado é ser separado de Deus. Eva vê, deseja e toma. O mesmo processo que acontece até hoje. Ver, desejar e tomar. A tentação entra pelos olhos, desce ao coração e domina as mãos. Cuidado com as conversas que questionam o que Deus já afirmou. O inimigo não muda de tática, ele apenas muda o disfarce. Mas quem se mantém firme na palavra, vence a dúvida e resiste à queda. Do versículo 7 ao versículo 13, o pecado rompe a comunhão. Versículo 7 diz assim, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Antes da queda, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Agora, a nudez se torna motivo de culpa e vergonha. O pecado muda a forma como o homem vê a si mesmo e ao outro. Eles tentam cobrir-se com folhas de figueira, a primeira religião da história. É o ser humano tentando resolver seu erro com suas próprias mãos, mas folhas secas
nenhum esforço humano é capaz de cobrir a culpa. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. Essa é uma das cenas mais tristes da Bíblia. O homem criado para andar com Deus agora se esconde dele. Mas Deus não muda seu hábito. Ele ainda vem ao encontro. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Recebe aí. Deus está indo ao seu encontro hoje, em nome de Jesus Cristo. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Não era uma pergunta de localização, mas de relação. Deus sabia onde Adão estava fisicamente. O que ele queria era trazê-lo de volta espiritualmente. Que lição que eu tiro aqui? A primeira lição. Mesmo quando o homem se esconde de Deus, ele o procura. A voz de Deus ainda ecoa hoje. Onde estás? Onde está o teu coração? A tua fé? Onde está a tua comunhão? Aleluia! Adão responde, versículo 10. Ouvi a tua voz e temi, porque estava nu e escondi-me. O medo é a marca do pecado. Onde antes havia amor, agora há culpa. Onde havia comunhão, agora há distância. E em vez de confessar, Adão culpa a mulher. E a mulher culpa a serpente. E fica aquele jogo do empurra-empurra. A segunda lição que eu tiro daqui. O pecado quebra relacionamentos com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Quando o homem peca, ele perde a transparência, perde a pureza e perde a paz. Eu quero dizer para você nesta oportunidade, Deus continua chamando o homem caído. A voz dele ainda pergunta, onde estás? Não para condenar, mas para restaurar. Mas quando tentamos nos esconder atrás das folhas, da aparência, do orgulho ou justificativas, nunca conseguiremos a libertação. Do versículo 14 ao versículo 24, a graça de Deus surge mesmo em meio à queda. Deus então julga a serpente, a mulher e o homem. Mas mesmo em meio ao juízo, vemos a primeira promessa de salvação. O versículo de número 15, do capítulo número 3, diz assim, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás a calcanhar. Versículo de número 15. Esse é o primeiro anúncio do Evangelho. O proto-evangelho. A semente da mulher é Cristo, que viria para pisar a cabeça da serpente. A primeira lição que eu tiro daqui, mesmo quando o homem falha, Deus já prepara o caminho da restauração. A cruz foi planejada no Éden. Depois Deus faz algo profundo. Versículo 21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. As folhas de figueira foram substituídas por vestes de peles. Isso significa que um animal precisou morrer para cobrir a nudez deles. A primeira morte na história. Aqui, pela primeira vez, o sangue é derramado. Um símbolo do sacrifício de Cristo. Segunda lição que eu tiro daqui. A graça sempre vem acompanhada de sacrifício. Deus cobre o homem com vestes de misericórdia, apontando para o dia em que o Cordeiro do Calvário nos cobriria com sua justiça. Mas o homem não pôde mais permanecer no Éden. Versículo 23 e versículo 24. E o lançou fora do Éden, e colocou querubins com espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que coisa tremenda, irmão. O Éden se fecha, mas o céu começa a se abrir. Deus fecha o acesso à árvore da vida para abrir o caminho da redenção em Cristo. Aleluia, glória a Deus. A terceira lição que eu tiro daqui. O pecado fecha portas, mas a graça abre novos caminhos. Oh, glórias a Deus. O Éden se perdeu por causa da desobediência,
mas o Calvário abriu o caminho de volta. Aleluia! Recebe essa palavra hoje. Oh, glória a Deus, o caminho de volta está aberto para você. Volta hoje em nome de Jesus. A árvore da vida foi perdida no jardim, mas foi reencontrada na cruz. Em Jesus, o que foi perdido no Éden é restaurado pela graça. Recebe hoje em nome de Jesus Cristo. Tem porta aberta para você. Pode voltar porque Ele te espera. Aleluia! A voz que ainda chama é a voz de Deus. O capítulo 3 termina com o homem fora do jardim, mas não fora do coração de Deus. Deus não desistiu do ser humano. Ele iniciou um plano de redenção que através dos séculos e culminou na cruz. O homem caiu, mas Deus o procurou. O homem se escondeu, mas Deus o chamou. O homem se cobriu de folhas, mas Deus o vestiu de graça. Oh, glórias a Deus! E ainda hoje a voz de Deus ecoa: onde estás? Talvez você esteja longe, escondido atrás das folhas da culpa, do medo ou da vergonha, mas o mesmo Deus que procurou Adão no jardim te procura hoje. Aleluia! Não para te expulsar, mas para te abraçar e restaurar em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar por você agora. Senhor, reconhecemos que o pecado nos afastou de Ti. Quantas vezes tentamos esconder, meu Pai, a vergonha com folhas humanas, mas só o Teu sangue pode nos cobrir. Hoje ouvimos Tua voz chamando: onde estás? E respondemos: aqui estamos, Senhor. Restaura nossa comunhão, renova nossa esperança, cobre-nos com Tua veste de salvação. É o que eu te peço, e abençoa o Teu Filho agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto ao teu coração. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.